Olá, são 3 horas da manhã do dia 21 de setembro de 2023. Estamos gravando mais um vídeo sobre a rebelião de Lúcifer. Este muitíssimo esclarecedor, porque o autor do texto decidiu nos esclarecer porque é que todo mundo sabe que Lúcifer não existe. Todo mundo sabe que Lúcifer é a estrela d'alva. Todo mundo sabe que a tradução de Isaías, capítulo 45, Raá, está aqui, ó. Ra, isso é um R, e essa coisa aqui é um A longo, Raá. Todo mundo sabe que essa tradução dessa palavra, Raá, é principalmente o maligno, mas que também pode significar desgraça, pode significar calamidade, pode significar qualquer coisa que seja deletéria e prejudicial, mas o principal significado é o maligno. Mas Lúcifer terminou tomando o lugar de Raá, maligno, até mesmo na Septuaginta. Hoje eu vou mostrar a vocês a bagunça que é o grego koiné, ou seja, a língua em que foi escrita a Septuaginta. Essa bagunça aí, ó, essa é a página de Isaías 45, ó, em grego koiné. E aí nós tivemos a sorte de encontrar um perito em grego que entende todo tipo de grego, antigo, moderno, koiné, popular. O nome da fera é Zacarias Constantinos. E no final do texto eu vou dizer a vocês as atribuições desse homem notável. Bem, a primeira coisa que ele mostra é que, apesar de tudo, continuamos acreditando na existência do diabo. Mas uma coisa seria o diabo e outra coisa seria Lúcifer. O diabo teria sido, segundo a concepção do Zacarias Constantinos, um querubim ou um serafim. Aqui nós temos um querubim, tem a roda, a característica do querubim, e aqui nós temos o serafim, que tem aqui somente uma asa. Aqui o querubim tem duas asas. O querubim tem asas à frente dele, vários, 6 pares de asas, e tem rodas de fogo. E o serafim não tem. Continuamos, portanto, acreditando. E se você perguntar a qualquer pessoa, existe o diabo? Ele dirá, existe. E dirá baseado nas escrituras. Então, os 70 foram corretíssimos quando eles traduziram Raá pelo termo equivalente em grego, Kaká. Vou mostrar para vocês. Vou pegar o lápisinho aqui. Olha, está aqui bem grande. Kaká. Vem de kakos, que é ruim, mal, feio, maledicente, qualquer coisa dessa. Essa é a tradução. Equivalente em grego, koiné, de Isaías 45. Em grego, ou seja, da Septuaginta. A tradução foi muito bem feita. E explica-nos Zacarias Constantinos por que é que, a despeito de todo mundo saber que Lúciferos, é a estrela d'alva, a estrela da manhã, o portador da luz, aplicado a Jesus pela Igreja Católica Apostólica Romana, cantado no precônio da Páscoa, ou seja,
na passagem do sábado da Aleluia para o domingo da ressurreição. Contudo, no Shabat das feiticeiras, no senso comum, na associação luciferiana dos satanistas, continua-se aceitando a ideia de que Lúcifer é o diabo, mesmo depois que já houve um comentarista de Zacarias Constantinos, que lemos antes, que disse que, na verdade, em grego, se tirássemos o hibridismo, ou seja, ao invés de fazer misto de latim com grego, ficaria eósforos. E eósforos não daria a menor confusão, né? A palavra eósforos acabaria de vez com a confusão entre o diabo e Lúcifer, porque eósforos, no grego puro, é os foros aqui é luz, fóton, fósforo, e eos é condutor. Então seria esta a palavra que esclareceria tudo, se nós aceitarmos então que, desaparecendo a palavra Lúcifer, que é um híbrido do latim lucis, e colocássemos a palavra eos, aliás, foros, e portador, que continua sendo lucis é foros e eos, portador. Então substituiríamos portador por eos e luz por foros, e ficaria a palavra grega completa unicamente em grego, eos, foros, e não haveria confusão. Terminaria completamente a confusão entre Lúcifer ser ou não ser o diabo. Mas agora que nós vamos trazer a sabedoria, o discernimento e a claridade com que o nosso querido Constantinos, perito em grego, vai dizer por que é que continuamos acreditando, aceitando, usando o termo Lúcifer como sendo sinônimo do diabo. Bom, aproveitem, deem uma paradinha, dê seu like, botem a mãozinha aqui, gostei. Vejam o vídeo com atenção, porque esse assunto é do nosso maior interesse, já que é aplicável também a Jesus, Lúcifer, ó Redentor do mundo, Filho unigênito do Pai, Lúcifer, que através da redenção nos trouxeste a salvação. Isso é dito dentro das abóbadas do Vaticano, na missa solene do sábado da Aleluia para o domingo da ressurreição. Então, fica uma confusão muito grande, uma confusão dos diabos mesmo. Os protestantes aproveitam para dizer que a Igreja Católica adora o diabo, porque Jesus é, na verdade, Lúcifer. E aí Zacarias vai dizer agora por que esta noção de Lúcifer como sendo o diabo se manteve. Apesar de os eruditos, até apesar das camadas não tão sábias da população, já saberem nitidamente, né, que Lúcifer não tem nada a ver com o diabo, tem mais a ver com Jesus. Ele agora vai, baseado na tradução dos 70, na Septuaginta, vai pegar exatamente a passagem em questão. A passagem em questão é essa aqui, ou seja, é Isaías 45:7. Eu vou virar para mim, tá? Aqui está em grego, eu deixei bem claro, KK, que é o equivalente a Ra,
e vamos ver como é que se lê essa confusão aqui, que é o grego koiné, no qual foi escrita a Septuaginta. A passagem diz assim: Ego katas keoasas fos kai poiesas skotos apoion o erenen kai kitson kaka ego kyrios kaka. A palavra apareceu, hein? Hotéus apoiam tautapanta. Assim que se lê essa bagunça. Vou mostrar mais uma vez por último. E ele deixa claro que caca é principalmente ruim. É o principal significado. Mas que pode ser também desgraça, acontecimento que torna a pessoa, leva a pessoa a uma situação ruim, e através desse raciocínio, ele nos desliza com toda a maestria para um fato que pouca gente sabe e agora saberá. Gratidão para os inscritos no nosso canal, já chegamos a quase 2.500. Gratidão para os inscritos no Colégio Magos Caldeus, que inclui a nossa maçonaria de tradição, que a nossa queridíssima federação aceitou, do jeito como nós fazemos, maçonaria de mesa, e principalmente aos nossos 8 caribus que nos sustentam. Já temos um ovo de ouro, ou seja, o nosso grupo de 40 inscritos já tem um subgrupo, que eu chamo ovo de ouro, de 8 inscritos, e desses 8, 4 brilham feito lucíferos astros. Então, não tem como fugir. Minha gente, eu não tive como não dar a essa série o nome de A Rebelião de Lúcifer. E pegou, vocês gostaram. Bem, vamos ver qual é a explicação do autor. Vocês vão ficar de queixo caído. Mas lembrem-se, o homem é perito em grego. E ele vai dizer, portanto, o que Lúcifer significa em grego. Escolhi responder porque fiquei surpreso ao ver que a maioria dos entrevistados por mim esqueceu de falar sobre o nome mais principal e usual de Lúcifer em grego. Ou seja, a maioria das pessoas entrevistadas por ele continuava achando que Lúcifer é o diabo. Mesmo sabendo que, em grego, é Ósforos, não tem nada a ver com o diabo. E ele aí vai fazer uma pesquisa. E qual é a pesquisa que ele vai fazer? Ele vai ver que a palavra traduzida como Eósforos, na verdade, é aquele que traz a luz ao amanhecer, mas também a palavra Eósforos em grego significa nas profundezas, ou então o diabo mesmo. E por que significa o diabo? Significa o diabo porque no panteão anglo-saxão, vamos voltar lá para a ilha da Bretanha, e lá nós temos um panteão. Vamos voltar para lá? Bem, do mesmo jeito que na Suméria, o destino era o Deus principal, o Deus que fazia com que tudo acontecesse, o Deus dos deuses, ou seja, o destino dos deuses era traçado por esse ser poderoso. A sorte, os acontecimentos que os deuses iam passar, dependia de uma força magnífica, de uma magnitude incrível. Quer dizer, então, o destino é o Deus maior. Onde, no panteão sumeriano, no panteão grego, porque nem Júpiter é capaz de escapar do seu próprio destino, né?
nós vamos ver lá que a própria Estar desce aos infernos, a irmã a mata, mas o destino dela, ela continua sendo a deusa do amor e da vida. Então o destino é Senhor absoluto do mundo, o Deus maior. Então só assim, voltando ao panteão anglo-saxão, é que Zacarias disse: vamos entender porque o diabo continuará sendo Lúcifer por muitos e muitos anos, pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, no panteão anglo-saxão, portanto inglês, a palavra, existe a palavra diabo, que na verdade é o destino. Então, vamos repetir, hein? No panteão anglo-saxão, antigo, lá no tempo lá em que a ilha ainda era habitada por indígenas. Então, diabo, no panteão anglo-saxão, significava destino. E era baseada no grego diavolos. Diavolos. Ou seja, diabo, que é uma divindade suprema no panteão anglo-saxônico, equivale, com anglo-saxão, ao grego diavolos. Isso era conhecido de todos os ingleses, de todos os anglos. E, portanto, da palavra diabolos, ou diabo, é que vai surgir a palavra diabólico. Ou seja, tudo gira em torno do diabo. E aí, esse termo vai continuar sendo o principal termo correspondente a Lúcifer. Mas aí, veja, dentro da mente dos anglo-saxões, a palavra diávolos e diabólico divide-se em duas raízes. Dia, que não tem nada a ver com luz, que quer dizer através de. Através de. Dia. Isso é uma raiz grega conhecidíssima. Para quem estuda dialética, por exemplo, é um exemplo, né? Então, dia é a primeira palavra de diávolos, a primeira raiz, aqui, ó. E volos quer dizer exatamente aquele que leva. Agora já não é mais eos. Ou seja, no grego puro seria eos. Mas no panteão anglo-saxônico, essa palavra volos significa aquele que leva, independente da vontade de quem quer que seja, porque ele é o destino. Então, dia mais volos vai dar diavolos. E de diavolos vem diabo, e de diabo, diabólico. Ou seja, se nós formos então analisar o que estamos vendo aqui, vamos ver que diabolos, na mente do anglo-saxão comum, vai significar colocar, levar, pôr, inserir. E para explicar isso ainda melhor, vamos dizer a você que, se você fosse estudante de alguns textos e fosse para o seu exame final, de repente
em determinado momento, um amigo te distrairia e pediria você para mostrar a ele alguma coisa, algum objeto, ou lembrar você um pedaço de um filme que vocês teriam visto juntos. Esta ação seria, no anglo-saxão, diabólica. Agora veja, simplesmente um aluno perguntar ao outro aluno lembrar uma passagem de um filme, algum acontecimento, então seria uma ação diabólica dentro da mentalidade do panteão anglo-saxão, assim como em sumério, porque diabolos, ou diabo mesmo, significava o destino. Mas que diabos tem o destino a ver com tudo isso? Bem, é muito simples. É que o destino não era o diabo. Dentro da mentalidade inglesa, o destino era, como nós dissemos a vocês, o único Deus que poderia controlar tudo e controlar todos os deuses. Então, diabólico, significando as profundezas, ou seja, ele morava nas profundezas. Olha só, já vamos entrar aí nos infernos. Mas, de qualquer modo, se é lá que ele se aloca, isso não é algo em si mesmo ruim. Mas podemos dizer que a única coisa ruim desse termo é a situação em que você, estando conversando com um amigo, colocado lado a lado com outra pessoa, se você está resolvendo uma questão de prova ou de um exercício, o amigo decide, então, fazer uma pergunta ou distrair você, então ele coloca algo que não é o que você está pensando, que não é o que você precisa pensar para resolver a sua prova. E assim ele insere uma ideia diferente daquela que você deveria estar focado, e isto é diabólico. Então, diabo em grego significa alguém que incomoda, alguém que atrapalha. E aí nós vamos encontrar perfeitamente o sentido literal de diabolos, que quer dizer aquele que está atravessado na frente de alguém, impedindo ele de passar. O colega que lembra do filme da Gina Lollobrigida ou de qualquer outra, não é do tempo de vocês, ao comentar qualquer coisa com um amigo, desfoca ele do seu dever, da sua prova, do seu exercício, criando uma confusão, perturbando o seu equilíbrio interior ou paz. E aí está. Então, diabo e diabólico passa a ser perturbador, desequilibrador, aquele que tira a sua paz interior e que mexe com a sua vontade, porque você estava com a vontade de focar na sua prova. Bem, essa resposta se tornou extremamente popular. E aí, diz o autor, devo acrescentar ainda mais alguma informação, só para mostrar a profundeza até onde eu fui nas minhas investigações. Através da mitologia grega, o leitor recebe uma mensagem muito importante. Deuses gregos, vamos voltar para um panteão conhecido, deixa o Sumério para lá, nunca puderam ir contra o destino. Então, Poseidon, cumpria o papel dele nas águas. Júpiter cumpria o papel dele no céu e na terra, já que ele era casado com Juno. Juno mandava na terra, na superfície, e ele no céu. E assim, os filhos de Zeus, que eram muitos, Hércules, Teseu e outros, tinham que cumprir o seu destino. No máximo, ele podia dar uma ajudazinha, ou seja, dar aquele jeitinho brasileiro. Mas isso vai fazer com que a vida do personagem que está nessa situação
passe a ser ruim, porque há uma interferência de alguém ou de um ser poderoso na vida dele. Nem Zeus, né, nem o destino, que assim era chamado nas tábuas sumérias, poderiam, quer dizer, nem Zeus, nem Anu, nem Enki poderiam fugir à força do destino. Era uma canção cantada por o ébrio, que é o nome do autor, Vicente Celestino. Né? A força do destino. Então, assim o que nós chegamos a concluir, com toda clareza, é que se os deuses sabiam que se alguém interferisse no destino, poderia causar estragos imensos, poderia provocar um caos, pois o funcionamento do mundo era como um relógio graças ao destino. E assim o mundo em si só poderia funcionar direito se ninguém interferisse no destino. Todas as palavras gregas que existem em outras línguas são escolhidas por essas mesmas línguas. Portanto, de modo especial, é difícil para nós que somos portugueses, brasileiros, ou para outra língua qualquer, conhecer esse pequeno detalhe de Diabolos. Contudo, é ele que vai terminar fazendo com que a palavra Lúcifer, que é chamado diabo, depois permaneça sendo aquilo que na Septuaginta está aqui, KK. Ou seja, algo ruim, que está em Isaías 45. Ra, algo ruim. E assim, Constantino nos diz: a ideia se espalhou feito peste pelo mundo inteiro. E não houve ninguém, não houve nenhuma explicação, não houve quem pudesse explicar que Diabolos, sendo diferente do resto da divindade, é o único que pode e gosta de interferir na vida do universo, dos deuses e de todos. É o único que pode. Qualquer outro que faça isso vai criar o caos, a confusão e, portanto, é ruim. Pronto? Entendido? Bem, agora vamos dizer o nome da fera. Está em inglês. Academic, ou seja, um acadêmico, researcher, pesquisador, responsável, curador da universidade, filósofo, integrador de sistemas, meu Deus, homem é muita coisa, formador de opiniões, perito em tecnologia de sistemas e analista da Universidade de Oslo. Esse é o perfil da fera chamada Zacarias Constantino. Além disso, ultimamente, ele estudou tecnologia da informação e análise de sistema na Universidade de Oslo. E assim, minha gente, chegamos agora aos 29 minutos, a chave de porque jamais alguém vai conseguir desvincular Lúcifer, quer seja em grego, desculpa, em hebraico, Ra, não se esqueçam, essa letrinha aqui é um Re, e essa aqui é um A, parece o nosso Y. Ninguém vai conseguir desvincular diabo
da tradução exata do 70, que é KK. E a tendência, portanto, é que Lúcifer, como sinônimo do diabo, vai permanecer. E ninguém vai poder fazer nada. É o Zeitgeist. É a força que em determinado tempo impera, se impõe e ninguém, nada nem ninguém pode fazer algo. Assim, o nosso queridíssimo erudito, que tem um currículo respeitável, vai nos convencer de que você está perdendo tempo se você tentar convencer alguém de que Lúcifer não é o diabo, porque vindo lá da Bretanha, do panteão anglo-saxão antigo, essas noções simples vão terminar reforçando na mentalidade popular, principalmente nas camadas mais baixas, a noção de que diabolos, diabo e Lúcifer são exatamente o nome próprio de Satanás. Veja como é simples. Alguém que pode tudo e pode governar todos, inclusive os próprios deuses. E que se alguém interferir nas determinações dele, vai produzir o caos no mundo. Então, nesse sentido, o diabo pode ser até mais poderoso do que qualquer Deus, menos, evidentemente, sobre o Deus dos judeus e o nosso Deus, né? Pois nós dizemos no credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Então o diabo só não vai poder interferir na vontade do Deus Todo-Poderoso. Assim, damos por fim a nossa explicação, dando as devidas honras e os créditos ao autor. Não o conheço pessoalmente, mas ele ainda recentemente está fazendo um curso de análise de sistemas na Universidade de Oslo. E vou terminar repetindo como é que foi o texto em grego, koiné. Ego kataskeuasas phos kai poiesas skotos apoion oirenen kaikzon kaka, a palavra é essa, ego kyrios Oteus apoiam Tauta Panta. Assim está na Septuaginta, que quer dizer, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Eu faço a paz e faço a guerra. Eu faço o bem e faço o mal. Mal que pode ser maligno, mas que pode ser desgraça, pode ser qualquer coisa de ruim na vida de alguém. Pronto. Então, diabo, quer seja Ra, quer seja Kaká, vai ser algo ruim e indissoluvelmente ligado a Lúcifer, ninguém vai poder desligar. E por isso eu dei essa série o título de A Rebelião de Lúcifer. Esse foi um vídeo esclarecedor, acho que ficou bem claro, bem entendido, mas feito um trabalho magistral por um pesquisador emérito extremamente qualificado. Deem seu like, não se esqueçam, é importante, o YouTube vai indicar o nosso vídeo. Façam a leitura, discutam entre vocês do grupo do Ovo de Ouro e até o nosso próximo vídeo.